Olá, meu nome é Elisa. Eu vou fazer uma breve apresentação a respeito de um trabalho que foi desenvolvido nos anos de 2020 e 2021, sob a orientação dos professores Armando Belato Pereira e Guilherme Paula Teixeira. O trabalho aborda um estudo comparativo entre métodos de cálculo de esforços em lajes maciças de concreto armado. Foi desenvolvido um estudo de caso em um pavimento de um edifício industrial composto por 5 lajes maciças, submetidas à carga permanente e sobrecargas de utilização muito maiores do que os valores convencionais em edifícios de concreto armado. Esse aqui é o projeto arquitetônico do pavimento analisado. Podemos perceber que a laje que possui o maior vão tem as dimensões de 7,55 metros por 7,5 metros. Além disso, os equipamentos alocados sob o pavimento possuem carga extremamente elevada, variando de 350 kgf até 40 toneladas. Considerou-se também uma sobrecarga de utilização de 7,5 kN por metro quadrado em todo o pavimento. Bom, lajes maciças de concreto armado são elementos estruturais de superfície plana que possuem a dimensão perpendicular à superfície relativamente pequena quando se comparado às demais. As lajes são submetidas a carregamentos normais a seu plano e sua função principal é receber as cargas de utilização das edificações e distribuir os esforços solicitantes devido a estas cargas para as vigas. Para a determinação desses esforços, existem diversos métodos numéricos de cálculo, como o método analítico por meio de séries, a teoria das grelhas, o método das diferenças finitas e o método dos elementos finitos. Dessa forma, a proposta desse trabalho foi desenvolver uma análise comparativa aplicada no pavimento citado entre os esforços solicitantes, deslocamentos e áreas de aço, obtidos nos métodos analíticos baseados na teoria da flexão das placas, por meio de soluções em séries da equação fundamental das placas delgadas discretizadas em planilhas do Excel e soluções em séries desenvolvidas pelo tradicional processo proposto por Bares em 1972. Foi desenvolvido também uma análise pelo método dos elementos finitos por meio da aplicação do software CIPECAD. Um ponto importante na análise foi a diferença na consideração das cargas nos métodos analíticos e no método dos elementos finitos. Nos métodos analíticos, as cargas dos equipamentos foram consideradas distribuídas em cada laje analisada, enquanto que no método dos elementos finitos, foi possível proceder à análise considerando essas cargas distribuídas exatamente na área ocupada pelos equipamentos. Essas são algumas fotos fornecidas pelo professor Armando, referente à execução do pavimento em estudo. Aqui nós temos os resultados para os momentos fletores positivos obtidos nas 3 metodologias. Podemos observar que em algumas lajes, como a laje 1, os valores obtidos foram próximos nos 3 métodos, com exceção do momento na direção Y, pela solução em série proposta por Bares, que foi bem menor do que nas outras metodologias. Em algumas lajes, obtivemos valores maiores para os esforços nos métodos analíticos e em outras, no método dos elementos finitos. Já os resultados dos momentos negativos nos métodos analíticos foram maiores do que aqueles previstos pelo método dos elementos finitos, em todas as lajes. Aqui nós vemos os resultados referentes às áreas de aço obtidas nas 3 metodologias. Esses resultados refletem as considerações citadas para os momentos fletores. Com relação aos deslocamentos, os resultados apresentados pelos métodos analíticos foram menores do que aqueles apresentados pelo método dos elementos finitos, nas 5 lajes analisadas também. Bom, a discrepância entre alguns resultados pode ser explicada pelo fato da distribuição do carregamento ter sido considerada de forma simplificada nos métodos analíticos, aliada ao fato da solução da equação fundamental das placas delgadas aplicada nesses métodos não ser uniforme. Assim, tanto em termos de lançamento de cargas como em termos de discretização da análise estrutural, os resultados apresentados pelo método dos elementos finitos são mais realísticos do que aqueles obtidos analiticamente. Essas são algumas referências bibliográficas utilizadas nesse estudo. Muito obrigada.